Leiamos atentamente a palavra de Deus e coloquemos o nosso coração diante dele para aprender da palavra. Diz assim o texto da Escritura: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Senhor, estamos diante mais uma vez da Tua santa e bendita palavra. Palavra inspirada, palavra preservada, e rogamos que hoje, ó Deus, seja palavra iluminada para o Teu povo, para a Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo nos abra a mente, nos abra o coração e nos ensine a Tua vontade. E assim, ó Deus, Teu povo seja edificado, Tua igreja cresça em santidade. E que aqueles, ó Deus, que não Te conhecem e não conhecem o poder do Teu Espírito, sejam convertidos e conheçam o Senhor, e conheçam o Teu amor, e sejam, ó Deus, revestidos pela Tua graça, para a honra e para a glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Estamos estudando o livro de Romanos. Os nossos visitantes e aqueles que nos assistem online informam que nós temos feito a exposição desde o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos e desenvolvido tema a tema dentro dessa epístola, para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor e no conhecimento do Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo faz essa afirmação logo no começo da carta, depois dos primeiros versículos nos quais ele se apresenta, ele diz quem ele é, ele nunca tinha ido à igreja de Roma, então ele precisou apresentar-se àqueles irmãos, e a partir dali o apóstolo então começa a mostrar a necessidade que todos nós temos do Evangelho de Cristo. E uma primeira coisa, queridos irmãos, que estão aqui acostumados a ouvir, que são membros de igreja, que já ouviram a palavra de Deus tantas vezes, nós não podemos nos esquecer que o Evangelho é a boa mensagem e a boa nova pela qual nós fomos salvos, e também é a boa nova pela qual nós vivemos a nossa vida inteira. Então houve um momento no passado, sim, em que nós aprendemos a mensagem do Evangelho, que nós fomos impactados, que nós recebemos a justiça de Cristo pelo poder desse Evangelho, e depois dessas coisas nós precisamos durante
toda a nossa vida cristã ser alimentados por esse Evangelho, por essa boa nova de Cristo. Viver o Evangelho não significa meramente pegar o exemplo de alguém e imitar. Não. É óbvio que existe o conceito e a necessidade de imitarmos os nossos guias, de imitar as coisas que o Senhor Jesus fez, mas é mais do que isso. Viver do Evangelho é viver uma vida na qual nós temos a consciência de que todos os dias nós necessitamos, todos os dias nós precisamos dessa graça de Cristo. Esse Evangelho, ele precisa ser pregado aos incrédulos, porque se eles não conhecerem o Evangelho de Cristo, eles têm um fim e uma morte terrível. E esse Evangelho precisa ser pregado aos religiosos, aqueles que acham que por fazer o bem ou por cumprir um determinado conjunto de regras, eles estão legal com Deus. Estou legal com Deus, estou em paz, eu faço, eu vou na igreja no domingo, eu ajudo nisso, eu ajudo naquele outro, eu dou as minhas ofertas, eu dou as minhas contribuições, eu não faço isso, então eu estou bem com Deus. E os religiosos acabam descobrindo que isso não traz salvação. A salvação é pelo Evangelho e nós não somos salvos por seguir um conjunto de regras, mas nós precisamos sim da justiça, da fé que vem de Cristo. Porque só o crédito da justiça de Cristo é que nos dá paz com Deus, é que nos dá acesso, é que nos dá alegria, é que nos dá segurança. E só quem pode fazer isso por nós é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui ouvindo nessa manhã. Se você acha que você está legal com Deus, se você acha que Deus está olhando lá do céu e achando que você é um cara legal porque você faz determinadas coisas, cuidado! Porque a mensagem da Bíblia diz exatamente ao contrário. A mensagem da Bíblia diz com muita clareza que aquele que crê em si mesmo, que aquele que crê na sua própria vontade, que aquele que crê na sua própria capacidade, ele continua morto nos seus pecados. Nós precisamos de Cristo. Uma vez unidos a Cristo, a partir daí nós podemos então andar em santidade de vida. Nós podemos lembrar e reconhecer e saber e afirmar que somos filhos de Deus, que nós podemos clamar, Abba, Pai, e vivemos de uma esperança que é uma esperança diferente. Até mesmo quando tropeçamos, até mesmo quando nós caímos, até mesmo quando a vida é dura. E eu quero dizer para vocês uma coisa, a vida é dura. O mundo no qual nós vivemos é um mundo de pecado. E nós estamos cercados de um mundo de pecado, e nós estamos cercados de um mundo de gente pecaminosa, e nós estamos cercados de um mundo que carece da verdade de Deus, que não torna as coisas fáceis para nós. Se porventura você ouviu aquela mensagem do Evangelho, e tem muita gente dizendo que isso é Evangelho, olha, venha, conheça Jesus Cristo e sua vida vai ser, joinha. A má notícia para você é que esse não é o verdadeiro Evangelho. Não existe vida cristã sem luta. Não existe vida cristã sem lágrimas. Não existe vida cristã sem dificuldades. Nós estamos num mundo de pecado, temos a garantia de que o maligno não pode nos tocar, mas no mais, nós estamos debaixo das mesmas circunstâncias que o mundo está. Nesse mundo, nós seremos enganados. Nesse mundo, nós seremos defraudados. Nesse mundo, nós seremos roubados. Nesse mundo, nós vamos ter sofrimentos.
E aí os romanos começaram, e Paulo faz isso, de maneira hipotética, levantando um interlocutor. E os romanos começaram a perguntar assim: mas Paulo, que graça tem essa vida? Como é que eu vou viver essa vida? E o último texto que nós estudamos, o apóstolo Paulo fala o seguinte: quando você estiver nessa situação, você lembra de uma coisa: a glória por vir supera de maneira incomparável os nossos sofrimentos do tempo presente. E você vive então dessa gloriosa esperança nesse Deus gracioso, nesse Deus soberano. E então começa a cair a nossa ficha de que nós vivemos num mundo de pecado. Aliás, o apóstolo Paulo diz que a natureza, que por causa do pecado do homem tornou-se maldita, geme com gemidos inexprimíveis, aguardando a uma expectativa de redenção da natureza. Essa mesma expectativa de redenção é essa nossa, versículo 23 do capítulo 8, igualmente nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso refere-se à nossa natureza, isso refere-se ao nosso corpo mesmo. Nós aguardamos uma redenção. Essa carcaça velha aqui, irmãos, ela está se acabando. Nós aguardamos e gememos. Só que muitas vezes nós nos encontramos em situações na vida cristã que nós não sabemos lidar com ela. Aliás, exatamente esse é o primeiro ponto do apóstolo Paulo aqui nesse trecho que vamos estudar. Ele chega a dizer que nós não sabemos sequer como orar. E nós não dizemos que a oração é a essência da vida cristã, está na essência daquilo que nós fazemos, pois o apóstolo Paulo diz: e também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Percebe a sequência? A natureza geme aguardando a redenção, nós gememos aguardando a redenção do nosso próprio corpo, e aqui o texto diz que o Espírito Santo de Deus é que vai nos auxiliar na nossa fraqueza. Observe que fraqueza está no singular. Ele não está falando das nossas fraquezas em geral, não está falando dos nossos percalços, não está falando das coisas que a gente não consegue fazer aqui e acolá. Não, ele está falando de maneira geral e completa. Nós estamos em fraqueza, sim. Essa fraqueza atinge tudo aquilo que nós somos. E isso chega a afetar a nossa vida cristã, porque nós não sabemos sequer como orar, ou orar como convém. Já passou por isso, irmão? Deixa eu falar algumas coisas aqui sobre oração. Primeira coisa, eu não sei como é que é a sua vida de oração. A minha é tumultuada e bagunçada. E quando eu leio esse texto e olho para a minha vida de oração, eu sou o primeiro a falar assim: o apóstolo acertou. Eu não sei como orar. Não sei. Mas uma coisa eu sei: o cristão, mesmo quando ele não sabe como orar, e mesmo na sua maior e mais profunda fraqueza, ele continua tendo uma consciência de que ele deve orar. Então aqui vem um primeiro alerta para você fazer um check-up espiritual. Se você não tem vontade de orar, se você não tem um desejo último de orar, mesmo na sua maior fraqueza, você precisa olhar para a sua vida espiritual e perguntar, inclusive se você é crente.
Primeira coisa. Questione. Porque nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que esse Espírito Santo de Deus faz é nos incomodar profundamente, nos perturbar no meio da nossa fraqueza. Então essa é a primeira coisa. Você tem que ter vontade de orar, mesmo que você não consiga orar, e mesmo que você não saiba como orar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nessa fraqueza, nesse estado geral no qual nós vivemos, antes da nossa glorificação, porque o texto diz que nós seremos glorificados com Cristo, nós temos momentos na vida que não sabemos o que dizer para Deus. Eu me lembro, uma vez, a gente estava discutindo num grupo da igreja sobre a situação de uma menininha que havia se afogado, lembra? Gente conhecida, acho que da dona Carmen, lá no sul. E uma das discussões que a gente teve era: como é que a gente deve orar nessa situação, pastor? A gente ora para Deus curar ou a gente ora para Deus levar? Você sabe a resposta? Eu não sei. Deus abre algumas coisas diante de nós que nos deixam perplexos. E a gente não sabe o que fazer diante daquela situação. A gente não sabe para que rumo ir. Estou doente, Deus, me cura ou me leva? Nossa primeira resposta sempre qual é? Me cura. Aliás, tem gente que é da chamada confissão positiva, que ia dizer para mim o quê? Pastor, o senhor é derrotista, porque Deus prometeu que ia curar. Então você tem que fazer Deus te curar. Ele tem que honrar aquilo que Ele prometeu. Cuidado, muito cuidado. Porque você não conhece a mente de Deus. Você não conhece os planos de Deus. Você não conhece a direção da história que Deus está aplicando. E você não pode obrigar Deus a fazer nada. Há um desses famosos teleevangelistas americanos, eu ouvi especificamente de um, mas sei que vários outros repetem essas baboseiras, esse lixo que é falado por aí, no qual ele dizia assim: você precisa parar de fazer essa oração derrotista, seja feita a tua vontade. O cara estava chamando Jesus de derrotado, e disse que estava falando em nome de Jesus. Um cara desse não pode ser crente sequer, porque o Filho de Deus encarnado disse para o Pai: Pai, seja feita a tua vontade. Você lembra a situação que Jesus falou isso? Lembra? Ele percebeu que estava diante da morte. E o que Jesus perguntou para o Pai? Pai, eu estou com medo, eu não quero passar por isso não. Pai, é possível afastar de mim esse cálice? E o cálice a que Jesus se referia era o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre ele. Ele falou com o Pai, ele perguntou para o Pai: Pai, é possível afastar de mim esse cálice? E a resposta do Pai foi: não. Então, Pai, seja feita tua vontade. Seja feita a tua vontade. Querido,
Você vai passar por situações na vida em que você não vai saber como orar. Nessa hora você precisa lembrar disso. Olha só o que o apóstolo Paulo diz na segunda parte do versículo 26. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É uma ideia estranha, não é não? Porque afinal de contas, se eu estou com dor, eu vou gemer, né? A natureza, o apóstolo Paulo já disse, ela geme também. Mas o Espírito gemer? O Espírito gemer? Como é que funciona isso, pastor? O que será que esse texto quer nos dizer? Eu acredito que o que está encapsulado aqui no conceito é uma solidariedade. Esse Espírito de Deus, que ouve os meus gemidos, porque eu não sei como orar, ele pega esses gemidos e ele traduz diante de Deus, sabe por quê? Porque Deus entende Deus. O Espírito Santo de Deus é absolutamente compreendido pelo Deus Pai. E Ele sabe o que eu preciso. Como Ele sabe o que eu preciso. Como Ele sabe das minhas carências. Como Ele sabe das minhas fraquezas. Como Ele sabe da minha grande fraqueza geral. E é por isso que Ele sonda o coração. Deus sonda o coração, Ele sabe, Ele conhece a mente do Espírito, Ele sabe a vontade de Deus. E o Espírito de Deus intercede por você, querido, que é filho de Deus. Ele intercede por mim, Ele intercede pela igreja. Se não houvesse essa intercessão, se não houvesse essa obra, sabe onde eu estaria, querido? Sabe onde nós estaríamos? Nós estaríamos caminhando rumo ao inferno e à morte. Lembra lá do texto de Jesus falando com Simão, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Jesus vira-se para Pedro e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu não sei como orar, mas eu tenho um intercessor perfeito, que sabe o que eu preciso. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo diz a Escritura, ele mesmo narra, diz que ele recebeu um espinho na carne. Um espinho na carne, a gente não sabe o que é. Tem gente que diz que era o problema da vista, não sei se uma fraqueza do coração, há quem diga que tenha sido a sogra, não sei. Mas o fato é que ele sofreu com um espinho na carne. E ele diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa até na nossa incapacidade de orar como convém. Nossas orações, queridos, elas envolvem as 3 pessoas da Trindade. Elas ouvem o Pai que ouve, e elas envolvem o Filho que é o intercessor,
E elas envolvem o Espírito, que nos auxilia e que traduz. Então, terminando essa primeira parte, fica a minha pergunta: você tem vontade de orar? Esse é um grande teste no seu coração, porque a sua vontade de orar é um indicativo do seu estado espiritual. Veja bem, eu não estou dizendo você consegue orar, eu não estou dizendo você consegue manter um horário de oração, eu não estou dizendo você consegue orar por 5, 10, 15, 20 ou 30 minutos ou 1 hora, não estou dizendo nada disso. A minha pergunta é outra: você tem vontade de orar? Mesmo quando a situação e o seu estado de fraqueza é o pior possível? Porque se você não é incomodado pela oração, pode ser que você seja um religioso que precisa da conversão. Essa é a primeira lição do apóstolo Paulo. Segunda coisa, o apóstolo Paulo vai nos dizer no versículo 28, continuando, observe bem, o texto diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste. Agora ele começa dizendo no verso 28, nós sabemos, é um argumento sequencial, ele está seguindo a sequência do anterior. E ele afirma, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem gente que ama esse texto, mas não gosta do resto. A gente usa esse texto de forma muito relaxada. A gente vê uma pessoa sofrendo e a gente diz: não, irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente dá a entender a essas pessoas que no final das contas tudo vai acabar bem. Bom, existe um sentido que é verdade. Mas a impressão que a gente dá é o seguinte: olha, você está com a dor no pé? Lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você vai ficar sem dor no pé. Existe essa garantia na Bíblia? Não existe. Tem muita coisa que a gente não entende por que acontece, quando acontece, como acontece, e que no final da história a gente diz assim: lá na frente a gente vai entender por que Deus fez isso, mas a gente tem essa esperança aqui nessa terra. Vou dizer para você, não funciona desse jeito. Sabe por quê? Porque se você olhar para a história do apóstolo Paulo, você vai descobrir como ele morreu. Se você pegar a história dos discípulos, você vai descobrir como é que eles morreram. Você vai ver o sofrimento e a dor. Quantos cristãos não morrem por dia nas situações mais difíceis e complicadas da face da terra? Quantos cristãos não são perseguidos e no fim são mortos por causa da sua fé? Então, primeira coisa, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa que no final você vai ser rico, não significa que no final você não vai ter perseguição, não significa que no final você não vai ter doença, não significa que no final você não vai sofrer, não significa que no final você não vai ter lágrimas. Essa promessa não existe na Bíblia. Não existe. Segunda coisa que é importante, eu não sei se a melhor forma de abordar o texto é como a nossa tradução nos aponta. Porque o sujeito são as coisas, né? Então a gente fica com aquela ideia na cabeça assim de que no final das contas as coisas vão se embaralhar, não é? Mas eu acredito que o sujeito da oração é Deus. É Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem ordena todas as coisas. É Deus quem escreve toda a história. É Ele que orienta todas as coisas para que elas tenham um fim conforme a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Qual o exemplo máximo disso? Esse texto no Antigo Testamento. Está lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20.
Final da história de José. Vocês lembram da história de José? Nós já expomos toda a história de José. José foi perseguido pelos irmãos. José era um rapaz complicado, orgulhoso, foi parar no Egito. Deus o abençoou, ele se tornou um grande homem no Egito depois de várias perseguições. E você fala assim: pastor, então é isso. No final das contas, o que Deus tem preparado para a gente é uma vida igual a de José. A gente sofre no começo, mas no final, vou acabar governador do Egito. Não é isso? Não é. Não é isso. Em alguns casos, alguém termina governador do Egito. Mas quantos José você conhece? No final da história, os irmãos estavam morrendo de medo de José. O pai morreu, o pai protegia. O pai morreu e agora? José vai vir atrás da gente e vai descontar tudo que a gente fez com ele. Aí os irmãos preparam lá um jogral, para falar diante de José. E dizem: José, o nosso pai falou antes de morrer, presta atenção, que é para você tratar a gente bem. José ficou indignado com os irmãos, porque apesar de toda a história, apesar de todo o crescimento, apesar de toda a intimidade que eles desenvolveram, os irmãos ainda não confiavam nele. E aí então ele pergunta para os irmãos: gente, por acaso vocês acham que eu estou no lugar de Deus? Aquilo que vocês intentaram para o mal, ter me jogado na cova, ter me vendido para os ismaelitas. Como é que termina o texto? Quem lembra? Na nossa tradução diz assim: Deus o tornou em bem. Mas eu quero ser mais próximo do que diz lá na língua original. Lá na língua original diz assim: Deus intentou para o bem. Aquilo que vocês intentaram para o mal era projeto de Deus. A mesma ideia e o mesmo conceito vai aparecer no discurso de Pedro lá em Atos. Quando ele está pregando e ele vira para os varões israelitas e fala assim: olha, vocês mataram o Senhor, vocês são responsáveis. Mas quem mandou fazer esse negócio todinho foi Deus. Então nós precisamos entender, primeira coisa, que todas as coisas cooperar para o bem não é essa ideia popular de que no final tudo vai dar legal. Um dia alguém vai adoecer e vai morrer. E você não vai poder impedir. E ainda assim, todas as coisas continuam cooperando para o bem. O bem de quem? Olha só o que o texto diz: o bem daqueles que amam a Deus. No verso 29 e 30 ele vai dizer quem são essas pessoas. Mas o fato é que aqueles que aprenderam a amar a Deus, porque primeiro foram amados por Ele, começam a olhar para a história e a confiar em Deus e a dizer: Senhor, ainda que eu não entenda o sentido do que está acontecendo comigo agora, eu confio no Senhor e eu confio nos teus maiores propósitos, mesmo no meio de qualquer dificuldade. Então não existe a promessa na Bíblia de que você não vai ter problema. Não existe isso. Não significa que se você orar de um determinado jeito, você vai se livrar do problema. Não existe isso na Bíblia. Existe uma teologia que foi muito popular na década de 80, 90, nos anos 2000, quando eu estava no seminário, já era popular, de um autor que ele dizia o seguinte, ele ensinava, foi um livro que explodiu aí, ele dizia o seguinte: você ao orar,
Você tem que ser específico. E o exemplo que eu lembro era que ele dizia o seguinte: você pode orar para Deus e pedir uma bicicleta, mas se você não pedir uma bicicleta da cor que você quer, vermelha, não vai acontecer. Gente, você ouve essa pregação nos púlpitos por aí, você ouve essa pregação nas televisões por aí, você ouve essa pregação nos rádios por aí. E veja só, se eu ia pedir uma bicicleta, quem ia pedir uma bicicleta era o Weber, eu não. Eu ia pedir uma BMW. Chumbo, se alguém queria saber. Eu gosto. A vida não é assim. A vida cristã tem problemas. A vida cristã inclui os sofrimentos. E muitas vezes, na hora da dor, a gente vai dizer assim: nada de bom pode sair disso, e eu tenho a garantia da palavra de Deus dizendo que não. Que Deus tem um propósito para aqueles que o amam, mas o oposto é verdade. Aqueles que não amam a Deus, o sofrimento deles tem um outro propósito. Que é a morte. Não aprendem com Deus, se revoltam com Deus. E quando o texto diz todas as coisas incluem o sofrimento, todas as coisas incluem a dor, todas as coisas incluem a perder o emprego, todas as coisas incluem todas as coisas. Mas ele diz por que essas coisas acontecem. Ele diz assim: todas essas coisas acontecem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus está trabalhando pelo seu povo para cumprir na vida do seu povo um determinado propósito. Aqueles que amam a Deus se acalmam nas mãos de Deus. Aqueles que não amam a Deus se revoltam contra Deus. E a minha pergunta para terminar essa sessão é: você sabe disso? Porque assim, esse é o verbo que começa o texto. Sabemos. Você sabe disso? Você sabia disso? Porque é isso que nós devemos saber. Quem são esses que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? E aí o apóstolo Paulo vai mostrar quem eles são. Verso 29 e verso 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que corrente perfeita e bela! Quando os crentes descobrem a doutrina da soberana graça de Deus que chama, predestina, elege, converte pecadores. Que coisa maravilhosa! Esse conjunto das doutrinas da graça de Deus que nos convence desse poder confortador, soberano, que nós somos alvo nessa gloriosa corrente de coisas que são maravilhosas. Quem são então aqueles que amam a Deus? Primeiro, o apóstolo Paulo diz ou fala a respeito daqueles que Deus de antemão conheceu. Essa palavrinha conhecer, na Bíblia, em vários lugares, ela não significa saber antes. Tem gente que olha, Deus já sabia. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus lá na eternidade olhou para o ano 1964, quando eu nasci, dia 22 de outubro, e Ele sabia que ia nascer um Mauro, gente boa, cara legal, que ia ser um crentaço.
Foi boa tosse, Washington. Isso não existe, queridos. Ainda que Deus saiba. Sabe o que Deus sabia que ia nascer no dia 22 de outubro de 1964? Um pecador miserável, um rebelde. Mas de alguma maneira o texto diz que Deus, desde a eternidade, conheceu. E esse conhecer de Deus significa um conhecimento íntimo. A mesma palavra que em outros textos da Bíblia é usada para duas pessoas, um marido e uma mulher, nas suas relações íntimas. É um conhecimento achegado, é um conhecimento de amigo. Deus conhece de antemão aqueles, olha só o segundo termo, que Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabe o que significa predestinou, gente? Predestinou significa predestinou. Exatamente isso. De antemão, Deus deu um destino. Ele olhou na eternidade e viu, e amou, e abraçou, e acolheu, e disse: vou fazer alguém conforme a imagem do meu Filho. Você pode pegar e arrancar isso da sua Bíblia, não vai fazer diferença, porque Deus continua a fazer do mesmo jeito. Você pode se revoltar e dizer: Deus, eu não concordo com você, não concordo com o Senhor, acho que isso é uma injustiça. Não interessa, Deus já fez. Porque a justiça de Deus é perfeita. Então, essa doutrina, ela é uma doutrina santa, sim. Aqueles que Deus conheceu com o seu amor profundo, Ele predestinou. Eu quero falar 5 coisas inegáveis, ou algumas coisas inegáveis a respeito da doutrina da predestinação, que nós não podemos esquecer, que são coisas comuns ditas por aí. Algumas pessoas falam assim: mas então o indivíduo não é responsável? Eu sou responsável, sim, diante de Deus. Ele me fez responsável por causa da eleição e da predestinação dele, para eu crescer e me tornar a imagem do seu Filho. Eu fui predestinado para isso. Essa é a primeira coisa. Então, se você encontra um indivíduo que diz assim: eu já fui predestinado mesmo, então eu posso viver do jeito que eu quiser, posso viver em pecado. Cara, esse indivíduo não é crente. Esse raciocínio, ele é falaz, ele é mentiroso, ele é demoníaco, por assim dizer. Algumas pessoas dizem assim: a doutrina da predestinação alimenta arrogância. Afinal de contas, os indivíduos se dizem: eu sou um eleito de Deus, e porque eu sou um eleito de Deus, agora eu sou importante. Queridos, se alguém, por causa da doutrina da eleição, se vangloria diante de Deus, não entendeu a doutrina de jeito nenhum. Não existe coisa mais humilhante do que a doutrina da predestinação. Sabe por quê? Porque ela me coloca no meu lugar. Eu não tinha nenhuma condição, eu não tinha nenhum qualificativo, eu não tinha nenhum atributo que pudesse ser usado a meu favor para que eu fosse salvo, mas Deus me conheceu de antemão e me predestinou para ser parecido com Jesus, o Filho dele. Outros dizem: cuidado, essa doutrina da predestinação é perigosa, porque ela gera insegurança nas pessoas. Por quê? Porque o indivíduo passa a vida inteira dele perguntando assim: será que eu sou eleito? Será que eu sou predestinado? Será que eu não sou predestinado? Deixa eu falar uma coisa: o incrédulo, ele não está nem aí se ele é predestinado ou não. Ele não está nem aí com Deus.
Você pode explicar para o incrédulo a doutrina da predestinação e ele vai dizer, não estou nem aí, não quero saber disso. Eu não acredito em nada dessas coisas, eu não acredito nesse Deus. Agora, se porventura você tem uma dúvida se você é predestinado ou não, isso é bom. É bom porque significa que você tem uma preocupação que Deus plantou aí no seu coração, que Deus plantou aí na sua mente, e com o tempo e com a graça, Ele confirma isso nos seus filhos. A igreja vê isso, sabe por quê? Porque à medida em que nós crescemos, nós começamos a nos parecer com o nosso irmão mais velho, com Jesus. Nós crescemos para ser como Ele, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Outras pessoas negam a doutrina da predestinação, dizem, olha, cuidado com essa doutrina, hein? Porque ela gera apatia. Afinal de contas, se a salvação é todinha por conta de Deus, não é nossa, então, o que eu preciso fazer? Eu já ouvi esse argumento muitas vezes. Quando a doutrina da predestinação ela é falsamente usada, ela pode sim gerar isso. Mas quando ela é verdadeiramente entendida, ela faz exatamente o contrário. Ela me dá uma convicção do que eu não sou por mim mesmo e daquilo que eu devo ser por causa do Filho de Deus. Então, se você perguntar assim, Mauro, qual é a coisa que você mais quer? Eu quero ser parecido com Jesus, o meu irmão mais velho. Outros levantam sobre a doutrina da predestinação, que a doutrina da predestinação, afinal de contas, ela não estimula a evangelização. Afinal de contas, pensa comigo, se Deus predestinou, tudo que Deus predestinou vai acontecer. Se tudo que Deus predestinou vai acontecer, para que eu vou evangelizar? Na hora certa, no tempo certo, Deus vai fazer o quê? Vai salvar os eleitos dele, está tudo resolvido, eu posso ficar em casa assistindo futebol, posso ficar deitado em berço esplêndido, eu posso fazer todas as coisas que eu quero, não preciso preocupar com missões, com evangelização, com nada. Não existe nada mais mentiroso do que isso. Sabe por quê? Porque eu sei da eleição, e eu sei que aqui estão os eleitos, e eu sei que aí nessa porta da rua passam os eleitos, e quando eles passam, eles ouvem um chamado de Deus, e Deus os salva, e Deus disse, Ele nos comissionou para isso. E eu quero ser parte daquilo que Deus está fazendo. Nós lemos aqui a oração de Daniel, não é? Daniel podia ter cruzado os braços. Ali no profeta Jeremias, que os 70 anos chegaram. Vou sentar aqui na minha cadeira, cruzar minhas pernas e vou esperar chegar. Não. O que Daniel fez? Ele orou. Nós somos aqueles que, tendo entendido a doutrina da eleição de Deus, podemos orar pelos não convertidos. Já pararam para pensar nisso? Aquele que não acredita na eleição de Deus, que não é Deus que age primeiro, que não é Deus que faz primeiro, ele não pode orar pelo incrédulo. Ó Senhor, converte as pessoas que moram aqui nessa rua. Que incoerência! Se Deus não pode fazer nada antes do indivíduo tomar o primeiro passo, para que eu vou fazer essa oração? Não faz o menor sentido. Agora, porque eu sei que Deus salva, eu posso orar aqui hoje e dizer, Senhor, se tem um eleito teu aqui hoje e ele não crê, salva! Porque Deus salva. E não há nada mais belo do que ver aqueles que vivem nas trevas e são os eleitos de Deus, predestinados por Deus, saírem das trevas para a luz. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa ver o poder de Deus agindo, queridos. E assim Deus faz. A doutrina da eleição, queridos, ela promove humildade, não arrogância. Ela promove segurança, não preocupação. Ela promove responsabilidade,
não apatia. Ela promove santidade e não conformidade com o pecado. E a doutrina de Deus nos faz ser missionários. Porque eu quero ver essa glória de Deus manifesta. Aqueles que Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu olho para o meu irmão mais velho e eu quero ser como o meu irmão mais velho. Como é que Deus efetua isso? Verso 30. Esses que Ele predestinou, porque Ele de antemão amou, conheceu, Ele também chama. Chamado eficaz. No tempo certo, na hora certa, Deus arranca esse miserável desse pecador do lugar dele e traz para o lugar certo. Chamada eficaz. Sabe por que Ele pode chamar? Ele chama porque Ele justifica. Não é que essa pessoa se tornou boa, mas é porque Ele colocou a justiça de Cristo na vida dessa pessoa. E é linda essa última frase. O apóstolo Paulo tem uma convicção tão tremenda das coisas, que ele usa o verbo no passado. Ele diz assim, aos que justificou, é tão certo, é tão perfeito, que Ele já glorificou. Ele usa o verbo no passado exatamente, porque Ele tem certeza desse chamado eficaz e dessa predestinação daqueles que Deus de antemão conheceu. Já viram todo esse capítulo, queridos? O capítulo 8 começa dizendo assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho mais por que me preocupar. Eu fui salvo. Eu sou amigo de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Eu tenho uma esperança da glória. Eu tenho um Espírito Santo que intercede por mim. E eu tenho uma obra definitiva de Cristo aplicada na minha vida. Chamada eficaz, justiça plena e uma glória que eu posso ter certeza. O que a gente faz de tudo isso, queridos? Quero trazer duas aplicações simples. Aprenda a orar como o Senhor ensinou a orar. Seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita. Quando você estiver angustiado, quando você estiver agonizante, quando você estiver com dor, quando você estiver agoniado, quando você estiver triste, quando você estiver de luto, aprenda a fazer essa oração. Mesmo sem conhecer qual é a vontade exata de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você acredita nisso, irmão? Você precisa acreditar nisso. Aprenda a orar. Se por acaso a oração não é um assunto que te incomoda, pergunte a Deus. Fale com Deus. Deus, o que está acontecendo comigo? Porque a oração é algo que tem que marcar o nosso coração. Eu já falei para vocês, às vezes as pessoas olham para o pastor e falam assim, esse é o pastor que eu queria, um homem de Deus, um homem de oração. O seu pastor gasta horas por dia orando. Mentira. Eu tenho que lutar com Deus para orar. Eu tenho que brigar com Deus para orar. E eu não quero que vocês sejam ruins igual eu.
orem. Orem diante do Senhor. E talvez você esteja perguntando, talvez você esteja aqui hoje e esteja perguntando aqui, será que eu sou um eleito de Deus ou não? Eu quero dizer que isso é um bom sinal, se essa pergunta vem ao seu coração. Porque se você não tiver nada a ver com Deus, nada, essa pergunta não vai nem te preocupar. Ela entrou por aqui, saiu por aqui e você não vai lembrar de nada. Mas se ela está te incomodando hoje, é porque o Espírito Santo de Deus nos incomoda com elas. E quem sabe hoje é o dia do seu chamado eficaz diante de Deus. Pastor, o que eu faço? Fale com Deus. Conversa com Ele. Quem sabe hoje seja a sua primeira real, verdadeira e honesta oração diante do Pai. E esse que é a fonte de todo o bem, que é o grande Redentor, que é aquele que morreu e recebe os nossos louvores, vai trabalhar, vai atuar e vai transformar a sua vida.